Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em conversar com Renato Rodrigues, CEO e fundador da Mais Metro Quadrado. Renato, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Obrigado, Sérgio. Obrigado aí por essa oportunidade e a gente poder conversar um pouquinho, trocar ideias e falar com a tua audiência aí, que tem centenas, milhares de pessoas aí, muitos amigos em comum, muita gente interessada. Legal. Hoje nós estamos gravando aqui na Mais Metro Quadrado, aqui no QG da Mais Metro Quadrado, seguindo todas as seguranças e protocolos aqui, por conta da pandemia, mas obrigado por me receber aqui na Mais Metro Quadrado. Show. E o Renato é uma pessoa com uma excelente bagagem, uma grande bagagem no mercado imobiliário, desde 92 no mercado imobiliário. Temos muitos assuntos para conversar, toda a experiência dele do lado de corporação, Cyrela, PDG, e até chegar nos dias atuais na Mais Metro Quadrado. É isso aí. E ele vai contar bastante da percepção atual de mercado, dos cases que a Mais Metro Quadrado vem construindo e muito aí do que está acontecendo hoje no mercado imobiliário. Então, Renato, para resumir a sua entrada no mercado imobiliário, você vem de uma família que trabalhava no mercado imobiliário, Sim. Dona de imobiliária. Sim. Então você cresceu já com a veia de vendas, a venda imobiliária muito forte. Sim, Sérgio, foi. Meu avô comprava casas e construía na região do Jabaquara, Planalto Paulista, em São Paulo. O meu pai tinha uma imobiliária, então eu cresci chamando corretor e corretora de tio e tia. Entrei na faculdade de administração muito cedinho e já fui trabalhar com meu pai, já fui ajudar com as carteirinhas de locação, com os amigos, com os investidores. E o meu Cresce, eu tirei o meu Cresce em 92, cara, eu não tinha nem me formado ainda. Você ainda é corretor? Sou corretor, sou super atuante. Logo depois que eu comecei a trabalhar com meu pai, eu quis voar, né? Falei, deixa eu ver se eu sou bom mesmo, né? Porque trabalhar com a família é bacana, mas a gente sempre quer alcançar aí outros níveis. E em 99 eu participei de uma seleção numa empresa chamada Cyrela, cara. Cyrela, grande escola. Cyrela. E em 2000 eu comecei a trabalhar como corretor na Cyrela e de lá para cá foi a minha carreira, né? Foi só um degrau depois do outro, foi só crescimento. Na Cyrela você passou por quais etapas? Corretoras? Na Cyrela eu passei por todas as etapas dentro de vendas. Então, corretor, fui campeão como corretor de vendas, aí virei gerente numa época que a Seller, né, a house da Cyrela ainda era pequena, eram 4 gerentes em São Paulo só e eu fui o 4º gerente nessa época. Aí como gerente tive que me desenvolver, né? Aquela coisa de você deixar de vender só para você e ter um time e tal. Tive que me desenvolver bastante, consegui. Fui campeão, atuei 4 anos como gerente, foram 4 anos como corretor. E aí pintou uma oportunidade que eu pensei que nem existiria, que foi a de ser o diretor da Seller em São Paulo, onde eu fiquei 2 anos. 2 anos muito duros, né? 2008 e 2009, e que foi sensacional, né? Aí então eu cresci pra caramba, tive um time gigante debaixo de mim, participei ativamente de muita coisa na Cyrela, assim, foi uma grande escola. Bom, Renato, você entrou no mercado imobiliário, na corretagem, no início dos anos 2000, uma época que não tinha YouTube, não tinha a diversidade de conteúdo que hoje tem no mercado, de podcast, vídeo, treinamento. Como que era treinar, ser treinado? Você dependia muito dos gerentes, dos diretores da empresa. Como que era
se capacitar nessa época de muito menos conteúdo do que tem hoje no mercado? Sérgio, era realmente um desafio, porque você tinha que conseguir falar com o cliente de igual para igual, né, sobre todos os assuntos. E você tinha que ter jornal. Então você tinha que, em São Paulo, a gente era Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, era Gazeta Mercantil, para você ter informações da área econômica, treinamento, empresas de treinamento mal existiam, palestrantes, esquece. Então a gente contava com aquilo que a empresa oferecia, com o conhecimento dos gerentes, o nosso diretor. A gente tinha um diretor da Cyrela, que é uma figura maravilhosa, que eu amo de paixão até hoje, que é o Seu Coelho, que escreveu livros e tal, uma das grandes figuras do nosso mercado imobiliário. E ele gostava de reunir os corretores e falar sobre o mercado corporativo, luxo, uma época que os corretores da Seller, até fundo de investimento imobiliário, a gente chegou a vender, das lajes da Juscelino Kubitschek, do Shopping Center em Santo André, e era complicado. E era complicado não só para essa questão do conhecimento, também era complicado para você trabalhar. Porque hoje todo mundo tem um smartphone, tem laptop, tem isso, e não tinha nada no plantão. Assim, os plantões de vendas, você tinha no máximo 2 linhas telefônicas, né? Era um aparelho que recebia a chamada e o outro que era o que a turma podia usar. E acabou. E eu até estava lembrando disso agora, e era interessante, eu sempre fui muito rápido com essas coisas de tecnologia. Eu tinha um laptop, cara, que era uma coisa assim, ó, dessa grossura. Pesado. Um Toshiba Satellite, Pesado. cara. Monstro, cara. E eu usava isso, ninguém tinha. E eu tinha que andar na minha bolsa com uma extensão de telefone para me conectar no modem e uma extensão de energia, porque a bateria durava 15 minutos, cara. E aí eu parecia louco, né? Para ficar trabalhando, parecia um ET, né, no meio dos outros corretores, né? Assim, quando a gente tem dificuldade é onde a gente encontra as oportunidades, né, Sérgio? E nessa época, atualmente, olhando para trás, nessa época de Cyrela, você ainda tem muitas amizades, muita gente que trabalhou com você. Fala alguns nomes aí que ainda estão hoje na Cyrela e que trabalharam com você há mais de 15, 20 anos atrás. Eu tenho irmãos, né, na Cyrela. Por onde eu passei, a gente sempre deixa, né, amigos e tal. E várias pessoas, né, tenho até medo de não citar todas, mas o atual diretor comercial de São Paulo é meu irmão, é o Orlando, a Adriana, que toca o comercial do Sul na Cyrela, foi minha corretora. E, porra, todos os atuais diretores da Cyrela, eu não quero esquecer nenhum nome, mas o Moisés, o Capuano, o Braulio, o Natan, todo mundo, assim, é incrível até hoje. Depois a gente até comenta um pouco mais sobre isso, porque é muito importante você manter essas networking, amizades. nós vamos falar de networking, a importância do relacionamento. Que é o que é hoje, como isso é importantíssimo para mim. Muito importante. O mercado imobiliário é pequeno, é muito pequeno, as pessoas, algumas ficam muitos anos na mesma empresa e outras rodam. Então a importância do networking, e o Renato é um dos caras que eu conheço que tem um dos melhores networking, a agenda de contatos dele é poderosa, ele construiu isso nos últimos anos. Sim. E isso ajuda ele, sempre ajudou ele e continua ajudando. Então a importância do networking, de você estar disponível para as pessoas, ajudar as pessoas e conectar as pessoas. Perfeito. Eu acho que é assim, né? Eu acho que você tem que realmente se importar com as pessoas e ser amigo de verdade. Então, hoje... Não só pedir favor, mas ajudar. Não, exato. Porque quem só pede favor, pelo amor de Deus, né? Fica chato, ninguém quer conversar com essa pessoa. Mas os meus 10 anos de Cyrela, a gente estava até conversando sobre isso, foram 10 anos de um trabalho assim absurdo. Eu mal vi meus filhos crescerem.
o meu tempo, minha dedicação, meu foco era pro meu time. Zero final de semana, família. Não, zero, cara. Zero. Almoço de domingo era no plantão. Né, pô, os meus filhos tinham que ir no plantão para ver o pai. O meu filho que fez... Você se arrepende disso ou não? Não, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Isso... A minha família toda sempre foi assim, aguerrida. Eu sou conhecido pelo meu sobrenome no mercado, que é o Rodrigues, e... Bom, falar Rodrigues para mim, eu fico até arrepiado, que eu já lembro do meu vô. Meu vô ia pra obra, mano, marretar e fazer o negócio acontecer. Não tinha dia. Não tinha chuva, não tinha nada, então esse é o espírito, né? E esses 10 anos, eu não conseguia chamar amigos de outras empresas, pessoas que eu conhecia para tomar um café, para almoçar. Era o foco no time. Aí, quando eu saí da Cyrela, isso me pesou demais. E Você aí estava naquele mundinho só, né? Era o que era necessário, né? Assim, não digo que isso é errado, mas eu podia ter feito um pouquinho diferente. Eu podia ter pego 5%, sei lá, 3% do meu tempo e me dedicado um pouco mais para isso. Quando eu saí, eu tive que fazer um esforço muito grande para me conectar. E é fácil, e até pessoas que eu não tinha contato nenhum, eu chegava e eu conseguia ou tomar um café, ou almoçar e ampliar a minha rede para poder ajudar os amigos. E numa dessa de você ajuda um amigo aqui, ajuda um amigo ali, pô, de repente esse amigo te liga do nada te oferecendo Exato. um trabalho, uma posição, uma possibilidade de uma assessoria, pô, sim, sem nada em troca. Sem as coisas, exatamente. Aquilo que você faz, você recebe de volta também, né? Sim. E aí você vai para a PDG, você assume um desafio enorme na PDG. E conta um pouco sobre essa chegada na PDG e o que você passa na PDG, que também foi um desafio enorme, e já com a bagagem e a experiência de Cyrela. Na PDG eu continuei o meu crescimento como executivo, né? Então eu saí de ser o diretor de vendas em São Paulo para ser o diretor comercial Brasil da PDG, que em 2010 tinha sido a maior incorporadora do Brasil. Quanto chegou a lançar? Você me falou um número recentemente. 20 bi pipeline de 2010, meu. Há 11 anos, 20 bi era... Assim... Se você trouxer para valor presente, dá... Não, assim, foi um exagero e a gente sabe o que aconteceu depois disso, tal. E esses meus 4 anos na PDG foram incríveis, foram marcantes. Quem me levou para a PDG foi o Antônio Guedes, que é uma pessoa que eu amo de paixão até hoje, e mantenho contato sempre, e que acreditou e que me falou, cara, eu preciso de você para a gente reorganizar as equipes de vendas e tal, e era no Brasil todo, né, Sérgio? Então, assim, o que eu viajava, o que eu ficava em aeroporto foi uma loucura, era uma coisa diferente. Na Cyrela você não viajava tanto, era São Paulo. Não, na Cyrela não viajava nada, né? Era São Paulo. E aí na PDG eu tive que ir do Oiapoque ao Chuí, literalmente. Culturas diferentes, sotaques, comportamentos tal. E o engraçado foi que eu comecei a ouvir uma coisa que quando eu ouço até hoje até me arrepia, que é aquela coisa de, não, mas aqui é diferente. Sim. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não é porque funciona em São Paulo que você vai trazer a mentalidade aqui. Então assim, tem que ter... Esse preconceito. É complicado. Você não pode chegar impondo, você tem que ir devagar, tem que ter um jogo de cintura. E deu super certo, né? Todas as minhas metas nos 4 anos, tudo que era vendas a gente concluiu, a gente vendeu demais. Mas a empresa já estava vindo de problemas financeiros que culminaram na recuperação judicial. E aí eu vou te falar, Sérgio, aí é que foi uma das grandes escolas da minha vida, porque
Equipe de vendas gigantesca. Qual o tamanho, em números? Cara, eram mais de 1.000 corretores no Brasil todo. Os meus últimos 2 anos, aí a posição de diretor Brasil já nem tinha mais, né? A empresa foi devagarinho diminuindo. Eu tive que focar São Paulo, mas eram mais de 500 corretores só São Paulo. E aí a gente não tinha dinheiro para nada. Então esquece marketing, esquece qualquer coisa, ampliação de PDV, treinamento, não tinha nada. E aí a gente tinha que vender, a turma tinha que vender, tinha que bater meta. E aí foi que eu realmente me descobri, que cara, pô, peraí, então o que a gente vai fazer sem grana para deixar o time motivado e fazer com que a empresa bata a meta por mais dificuldade que tenha. E foi aí que começou a nascer, inclusive, a Mais Metro Quadrado e a força que a gente tem de motivar as pessoas e fazer com que tudo aconteça, né? Você tira os problemas da frente e vai para cima. E deu super certo, cara. Foi uma baita de uma escola essa aí. E aí, logo depois da PDG, vem a Mais Metro Quadrado. Sim. Você empreende, aí você vai empreender no mercado imobiliário, utilizando toda a sua experiência do lado de corporação e vendas. E qual foi o start que você deu? Não quero ser mais executivo, não quero assumir outro desafio, que é pintaram convites e você Sim. quis começar um negócio do zero, que no Brasil hoje, como diz um cliente meu, o Brasil não é para amadores, né? Não é. Foi nos meus últimos anos de PDG, quando veio a recuperação judicial, eu comecei a ter muito contato com o pessoal dos fundos e bancos, mas muito contato, coisa que até então na minha carreira eu não tinha contato. E aí, assim, quando você tinha uma proposta um pouquinho diferente e tal, você tinha que conversar com essa turma. E aí caiu a ficha de que, não era só a PDG que estava com dificuldades, eram várias outras incorporadoras, construtoras, e aí eu comecei a pensar em como resolver isso. Bom, eu era executivo da PDG, então a gente tinha que acabar com essas carteiras, né, dentro do preço que estava estabelecido, então eu também tinha um limitador que eu não podia ultrapassar. E aí, quando chegou a minha vez de sair da PDG, eu reuni esses meus amigos aí dos fundos, dos bancos e fiz uma proposta, né, com uma esteira de serviços completinha para continuar dando liquidez para esses ativos. Aí nasceu a Mais Metro Quadrado. A gente começou com uma carteira muito grande de ativos de origem da PDG no Brasil inteiro, né? Isso é bacana, né, de falar, Sérgio, porque a dor era generalizada e continua generalizada. Inclusive tem muito mais problema fora de São Paulo do que em São Paulo, na grande São Paulo. E foi onde nasceu, com um cliente grande, um fundo gigante, com um desafio de 8 empreendimentos, eram quase 600 unidades e que eles não sabiam o que fazer, né? Então, você vê, os fundos até hoje, né? Os bancos na área de real estate, você tem 2, 3 pessoas, não tem mais do que isso, que tomam conta de carteiras de mais de bi. E aí, a hora que entra a escritura, entra o tijolo para esse pessoal, o que eu faço com isso, né? E com os problemas que isso junta também, acarreta. E aí foi o que a gente entrou com solução e que a gente teve que fazer uma baita de uma esteira, porque não é só você vender, você tem que fazer desde um planejamento todo, dependendo do tamanho do produto, como vários que a gente pegou, você tem que relançar, tem que falar com as agências, tem que
fazer treinamento com os corretores. Dá alguns passos atrás para poder caminhar. Muitos. E esses produtos todos com algum tipo de estresse. Com obra que atrasou... Nome queimado na cidade. Nome da incorporadora com problema. Os corretores não queriam trabalhar. Corretores sem confiança, óbvio, é claro. E aí... E a primeira venda que você tem que fazer para o corretor, né? Para retomar a confiança para vender aquele produto. O grande personagem, que até hoje é o grande personagem da Mais Metro Quadrado. Para aí você fazer uma venda com qualidade, no preço que o cliente precisa, claro. E esse é o outro diferencial, que o fundo precisa, que o banco precisa. O seu cliente, você tem alguns clientes, um é o fundo, outro é o corretor, é isso, é o cliente final. É isso. E aí, não para, porque você também tem que fazer toda a parte de crédito, repasse. No começo, a gente estava dependendo de outras empresas para fazer repasse, e não deu certo, porque a gente não tinha prioridade. Então eu não levava 300, 400, 500 unidades no mês. Você era pequenininho dentro de um... eu levava 20, 30 e aí ficava último da fila. Aí a gente assumiu isso. Você internalizou, você montou uma estrutura. Internalizei, porque não dava. O cliente ligava para mim porque eu quero a chave, o corretor ligava para mim porque eu quero a comissão. E isso começou a virar uma bola de neve que ia... derrubar a cidade toda lá embaixo do vale. Aí eu falei, não, né? O meu sócio e meu irmão, o Simãozinho, que é o cara da operação aqui na Mais Metro Quadrado, tava ficando maluco, e eu falei, não, vamos trazer tudo pra gente poder oferecer para os nossos clientes, todos eles, né? O corretor, os grandes proprietários, o cliente final, o máximo de qualidade que é necessário, né? Você citou o Simão, a gente tem muitas duplas famosas aí, Rio Negro e Solimões, Bebeto e Romário, Pelé e Coutinho, e aqui na Mais Metro Quadrado, Simão e Rodrigues. Simão e Rodrigues. Como que é essa junção? Vocês parecem tão diferentes, mas muitas vezes muito parecidos. E vocês se complementam. Como que é a questão de ter um sócio aí que você fala muito mais com ele que com sua esposa, né? Sim. Ter um sócio é maravilhoso. Eu sou casado há 26 anos, né? Então... Não com o Simão. Não. É quase isso, mas eu sou casado há 26 anos, tenho 3 filhos e a turma me pergunta, e você é feliz no casamento? Sou feliz demais. E a sociedade é um casamento, né, Sérgio? Então, assim, para dar certo, você tem que se comunicar, você tem que ouvir, vai ter discussão, é óbvio que tem, né? E às vezes você cede, a outra pessoa também tem que ceder, tem que ter equilíbrio em tudo. E a minha história com o Simão, ela é maravilhosa porque ela veio desde o meu tempo de Cyrela, então a gente se conhece há muito mais do que 10 anos. O Simão, ele entrou corretor na empresa. Quando eu virei diretor, eu puxei ele para os primeiros cargos de executivo dentro da Cyrela. E é uma pessoa que desde o começo eu sempre confiei demais nele, muito sério, muito esforçado. O cara que 4 da manhã chega aqui no escritório, mó barato, né? E não tem hora para sair enquanto tudo não está resolvido. Ele é aficionado pela parte de sistemas e tal. A gente tem um sistema próprio aqui que funciona em toda essa esteira que eu comentei. É legal você falar sobre sistema. Sim. Vocês investiram, desenvolveram um sistema para atender exatamente a necessidade de vocês, que é a esteira de ponta a ponta. Ao invés de trabalhar com 3, 4 sistemas, vocês investiram alto, porque desenvolver tecnologia não é barato. Não, muito, cara. Mas hoje te atende de ponta a ponta. Hoje atende de ponta a ponta, atende os nossos clientes, ajuda a gente, inclusive com os corretores, para eles terem informação de como está a etapa do processo do cliente dele, com o que falta para ele receber a sua comissão.
porque aí a gente começou a ir para um volume muito grande de vendas e, poxa, eu não consigo ter 400 funcionários, né? A gente, para sobreviver aqui, né, no nosso país, a gente tem que ter poucos bons funcionários, e aí eles precisam trabalhar, não dá para ficar atendendo telefonema e respondendo e-mail o tempo inteiro, eles precisam produzir. E é aí que a tecnologia entra para ajudar a gente a cumprir todas as etapas. E, pô, a Mais Metro Quadrado vai fazer 4 anos agora em junho e são 4 anos de desenvolvimento desse sistema. E que todas... Que não para, né? Que não para. Tem que ser vivo. Não para, é o ser vivo, é o tempo inteiro, mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali para melhorar e tal. E isso é fundamental, cara. Fundamental, importantíssimo. Não dá para a gente hoje pensar em qualquer coisa sem tecnologia, sem você gastar o seu tempo, sua energia e capital nisso aí. E agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário, você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? E hoje, basicamente, você falou de fundos, de bancos. Quem que é o cliente hoje da Mais Metro Quadrado? Além de fundos, vocês já estão atendendo incorporadoras diretamente? Qual que é o tipo de serviço hoje que vocês ajudam o mercado? Legal. Bom, a gente começou num nicho bem específico, né? O osso. O osso, né? E que foi sensacional, porque realmente era uma coisa que ninguém no mercado quer fazer, então as imobiliárias, nenhuma queria pegar, as lançadoras só preocupadas com os lançamentos e tal, e esse público, né, esses clientes precisavam de uma atenção, uma coisa diferenciada. A gente entrou forte, se estabeleceu muito forte nesse nicho de liquidez aí das carteiras de real estate, dos fundos, bancos e do mercado financeiro. Só que eu e o Simão, a gente cresceu, nasceu, se criou, virou adulto no mercado de incorporação. Então a gente tem uma bagagem muito forte nisso. Então a gente nunca deixou de conversar com os amigos incorporadores e oferecer a nossa solução também para os incorporadores. E, esse ano existirão várias novidades aí e uma delas é a questão da nossa entrada forte nos lançamentos, com incorporadores que não são grandes, né, não tem uma estrutura gigantesca de pessoas e tal, e que não querem ter essa estrutura. Muitos não querem ter uma estrutura gigantesca. E isso eu acho legal, né? E é o que eu converso com os amigos do mercado, de que, peraí, né, Sérgio, assim, vamos lá, o incorporador, qual é a arte do incorporador, né? Aonde ele tem que focar? Terreno. É isso, assim, tá no próprio nome, é incorporar. Então, é escolher muito bem a área, né? É escolher muito bem o projeto, e fazer uma viabilidade assim fantástica, né? Assim, se preocupar com obra, né? Se você também é a construtora, isso tem que ter uma qualidade assim também absurda e tem que obedecer tudo que foi feito antes, a viabilidade, então não pode ter erro aqui. Isso já é muita coisa. Aí o incorporador... Quer abraçar vendas também. Tem que se preocupar com vendas, tem que se preocupar com secretaria de vendas, jurídico, crédito, repasse. É um custo fixo altíssimo. Não, é um custo fixo altíssimo e o trabalho que dá. Então, assim... É um tempo, né? Você não consegue focar no que você deveria fazer de melhor. Ao invés de eu ter tempo de
ver mais terreno, de falar com mais proprietário para fechar as áreas, eu tenho menos tempo, eu tenho que demandar, eu tenho que conversar, eu tenho que responder um monte de e-mail, eu tenho que resolver um monte de problema. Bom, não precisa, cara. Tem muita gente boa no mercado que vai te ajudar nisso, né? E a gente que, putz, a gente aqui consegue oferecer a esteira completa, né? Ou os módulos conforme a necessidade do incorporador. Eu acho que isso é interessante, né? Essa mudança, né? E vai ser bacana, viu? Tem bastante coisa para acontecer aí no segundo semestre, bem interessantes. E vamos falar sobre corretor de imóveis. Você é corretor de imóveis, você trabalhou praticamente toda a sua carreira gerenciando, dirigindo ou atendendo clientes. Como é que você enxerga hoje, 2021, a gente está no segundo ano de pandemia, os corretores tiveram que se reinventar, o digital transformou muito o trabalho de todos. Como é que você vê o papel do corretor hoje, Renato, no mercado? Quanto que ele pode agregar de valor no processo? É uma profissão que vai terminar, que não vai terminar? Legal. O que você pensa sobre isso? Sérgio, adorei essa pergunta, porque assim, eu sou corretor, né? Os meus amigos, os meus clientes de Cyrela, de 20 anos, a turma me liga e querem a minha assessoria, querem a minha ajuda. E eu vejo o quanto eu sou importante na vida de todas essas pessoas, né? Por quê? Porque ser o corretor de imóveis de uma família é importantíssimo, né? Na vida de uma família, uma das coisas mais importantes é a compra do imóvel, né? De uma empresa também, poxa, é a aquisição da sede, é a escolha da sede, tá? Então, assim, o imóvel ele é importantíssimo dentro da nossa sociedade. Então, eu preciso do especialista para me atender nisso. Então, eu não consigo ver um mercado que não tenha esses especialistas. O corretor de imóveis ele vai ser necessário para sempre. Você tem o advogado, você tem o médico, você tem uma série de especialistas ao redor e o corretor vem ganhando esse papel importante. Vem. A única coisa que eu acho para os colegas, né, para os corretores que estiverem aí nos ouvindo, nos vendo, que assim, tem que se especializar mais, tem que fazer curso, tem que pesquisar sobre o cliente que você vai atender, tem que ter mais informações do imóvel, tem que conhecer muito melhor a concorrência. Não se esqueçam que hoje os tempos são outros, né? Como a gente falou no começo aqui do nosso bate-papo. Hoje o cliente tem informação muito rápida no celular, enquanto você está falando com ele, ele já sabe de tudo já. Ele já sabe de todos os preços, já sabe de todas as características, já entrou nos órgãos aí de reclamação, já sabe de tudo. Então, diferente quando você começou, que quando o cliente chegava, você tinha toda a informação. É isso. A relação de confiança tinha que ser absurda, tá? Hoje, cara, todo cliente que não te conhece pessoalmente, ele está desconfiando um montão de você. E você precisa de quebrar isso. E como é que você vai quebrar isso? Falando a verdade, sendo bem informado, sendo direto, não ficar rodeando, não ficar gaguejando. Se não souber responder alguma coisa, não tem nenhum problema. Mas busca a informação e já fala melhor rápido. do que inventar ou do que mentir. Não sei, vou procurar, chama o gerente, chama o incorporador. É isso. Inventar e mentir, você está fora. Inventar e mentir, você tem que sair do mercado imobiliário, porque você está, inclusive, atrapalhando os bons profissionais que levam uma vida inteira construindo relacionamentos, né? E é fogo, né? A imagem do corretor é uma imagem que no Brasil tem que ser melhorada, exatamente. Muito melhorada. Comparando com o mercado americano, com o mercado europeu, cara, tá louco o nível da turma. E aí você tem vários programas, né? Várias séries bem bacanas aí falando sobre isso. Dá orgulho de ver a turma trabalhar, né? A seriedade.
quando o cliente chega e fala assim, pô, mas eu vou mandar uma proposta de 5% abaixo do preço, a pessoa fica até brava, sem perder a compostura, falando assim, por quê que você está me fazendo essa proposta? Olha aqui o preço do mercado, olha como funciona aqui. Se eu levar essa proposta para o proprietário, ele vai se ofender e ele não vai querer mais vender para você. E aí a pessoa, não, ok, quanto que você acha então que eu posso ter de desconto? Aí, pô, tira 0, alguma coisa, e é isso, acabou. Eu acho que a gente precisa atingir essa maturidade, né? Mas não adianta você ter algumas pessoas, você tem que ter isso coletivo. E recentemente não, nos últimos anos, a gente viu algumas mudanças no modelo de contratação de corretor, na forma de pagamento, de vínculo com o corretor. O corretor sempre foi uma pessoa jurídica ou um prestador de serviços autônomo, e hoje a gente vê cada vez mais no mercado imobiliário o corretor CLT. Muitas empresas do segmento econômico trabalham com esse modelo, outras empresas até do alto padrão adotaram esse modelo. Qual que é a sua opinião, Renato, sobre esse modelo CLT, autônomo? O que você pensa sobre isso? Eu gosto, Sérgio. Assim, é uma evolução. É uma evolução, eu acho que é uma tentativa, até porque, no caso do alto padrão, poxa, a gente está falando de imóveis aí, pô, de 4, 5, 10, 20 milhões. Cara, o cara tem que ser muito diferenciado, o cara tem que saber demais. É melhor ser uma pessoa que realmente seja um funcionário da empresa, né? Você pega as grandes incorporadoras, quando você tem um cliente desse nível, quem trata com o cliente é o diretor, é o diretor, tá? Porque precisa disso, né? Esse cliente ele quer ser super bem atendido e não pode ter um erro de nada em toda a esteira. Não cai a venda, perde a confiança e cai a venda. Cai a venda e o telefone do dono da incorporadora vai ser acionado no mesmo instante, cara. Então, assim, isso eu acho super bacana e eu acho que é uma tentativa super válida. Na baixa renda, também, assim, na verdade, o corretor de imóveis ele tem que ser um especialista em crédito. Ele tem que ter treinamento pra caramba, ele precisa de vender financiamento. Exatamente. Entender tudo sobre renda. Cara, assim, traz esse corretor para dentro, porque ele não pode falar uma bobagem assim, porque senão ele vai perder um negócio importante para a empresa e tal. Só que também tem o meio do caminho, né? Que eu também acho que é sensacional, que são os corretores, os autônomos de verdade, as pequenas imobiliárias dos bairros tal, que é o corretor autônomo com filho ou com esposa, que é fundamental, assim, que é o grande conhecedor daquele bairro, daquela micro-região, que é importantíssimo para a nossa indústria, inclusive que as incorporadoras ainda não usam corretamente, cara. E eu estou te falando desde as grandes incorporadoras até as pequenas. Essa figura ficou um pouco abandonada, você entendeu? Falando sobre, aproveitando essas imobiliárias pequenas, corretores autônomos, a importância do canal de parcerias no mercado imobiliário que a gente vê aumentando cada vez mais. Eu posso falar que eu fui aí um dos desbravadores, tá, Sérgio, nessa área, porque realmente até hoje ainda ela é tratada um pouco marginalizada, né? Então, talvez nas grandes, mas nas pequenas o canal de parcerias é o grande canal. É isso. Até pouco tempo atrás, nos lançamentos, muitas empresas grandes o departamento de parcerias não podia participar. Hoje você já vê que isso mudou. Sim, hoje mudou. Mas onde está o conhecimento, né? Então você pega lançamentos em bairros específicos
E você tem essas imobiliárias tradicionais, os corretores, que eles conhecem a região, eles têm a carteira, né? Eles conhecem profundamente a família toda que fundou a padaria, que tem o comércio e que tal. E essa pessoa é a pessoa de confiança, é o corretor de confiança. Então, se ele está proibido, se ele não pode fazer a venda e até se ele não é bem remunerado, porque não adianta pagar uma taxinha, simbólica para esse cara, o que vai acontecer? Primeiro que ele não vai vender e segundo, quando esse amigo, que é amigo, quando esse amigo perguntar para ele sobre o projeto tal, ele vai chegar e vai falar mal, vai falar eu tenho coisa melhor. E acabou, cara. E a incorporadora não vai nem ficar sabendo, porque simplesmente deixou de fazer algumas vendas por conta disso, né? E aí, aproveitando e emendando a questão da exclusividade de vendas, a gente vê no Brasil inteiro, em São Paulo, fora de São Paulo, muitas vezes um projeto é entregue por uma imobiliária e só pode vender por essa imobiliária, não aceita parceria. O que você pode falar sobre essa gestão de exclusividade? Tá. Só vou complementar o que eu estava falando antes, Sérgio. Já vamos entrar nesse tema. Na Cyrela eu desenvolvi isso bastante, a questão de parcerias, e aí na PDG eu potencializei isso de um jeito absurdo, porque como eu estava com aquele problema de eu não conseguir e eu não tinha verba para nada, o que eu fiz? Eu fui para a logística, cara. Eu fui assim, eu preciso de ter todos os corretores e todas as imobiliárias de São Paulo vendendo o meu produto. E a gente montou uma equipe que tinha 48 pessoas, tinha um diretor, 4 superintendentes e aí embaixo desses caras 48 coordenadores só atendendo parcerias. Então cada coordenador tinha uma carteira que não podia passar 200 corretores imobiliários para realmente ter um baita de um atendimento e tal. E isso foi uma das coisas que fez a gente bater as metas de vendas e explodir. E esse canal representava quantos por cento em vendas, mais ou menos? Né? Putz, assim, antes de eu entrar, o canal fazia, sei lá, 10%, não chegava a 15%. E quando eu saí, o canal era responsável por 65%, nossa, cara. Porque a gente não tinha verba para marketing de nada. O salão, a gente tinha muito estoque pronto, então já também não tinha plantão tal. Então, cara, era parcerias, né? E aí quando a gente veio aqui para Mais Metro Quadrado, eu trouxe isso, né? E o Simão se imbuiu também disso. E aí a gente até, brinca tropa de aqui, vendas. É a tropa de vendas. Quantos são hoje espalhados aí pelo Brasil? Olha, acho que cadastrados e que a gente tem contato praticamente diário, são 4.500 corretores no Brasil inteiro. E essas pessoas são os nossos embaixadores, né? Então, tudo que chega de produto dos nossos clientes, eles são super treinados, são super bem remunerados. Sim, eles largam... investem muito em treinamento, capacitação para esses equipes. Muito treinamento. Putz, assim, o corretor, a imobiliária, ela precisa estar muito bem treinada, tem que ter material de trabalho, tem que ter carinho. E tem que ter uma pessoa no produto que qualquer dúvida que tenha, ela possa ligar e a pessoa esteja 24 horas por dia disponível e tal. E tem que ser bem remunerado. Então, assim, essa é a fórmula. Não tem nada fácil aí, mas é o que você precisa conseguir para ter aí um departamento de parcerias campeão e somar, né? Nos teus valores aí, somar nas tuas vendas, né? Isso é fundamental. Então, uma dica para corretor, para imobiliária, entrar no tropadevendas.com.br, se cadastrar, porque com certeza algum produto em alguma cidade aí brevemente vai chegar, então é importante
tá nesse mailing aí. Sim, assim, se a gente não tiver na tua cidade, na tua região, fica tranquilo que daqui a pouco vai ter produto para você, mas você vai buscar um monte de coisa de conteúdo, treinamento, tem muita coisa legal, de graça, pô, que vale a pena, tem que se atualizar. E aí, falando dessa estrutura da Mais Metro Quadrado com a tropa de vendas, hoje vocês pegam um produto, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Qual que é a estrutura que vocês têm? Você tem um coordenador seu, você coloca lá, e o mercado inteiro, imobiliárias, corretores autônomos, podem vender o empreendimento. Sim, a gente realmente está em todos os rincões aí do nosso país. Esse exemplo de Nova Iguaçu que você citou é um case nosso, porque é uma região bem difícil, muito rica, muito boa. Bem difícil, você está sendo bonzinho, né? Não, assim, não tem. Primeiro que o que chega não tem nada fácil, cara. Assim, zero. Não, o que é fácil já vendeu tudo. O que é fácil já vendeu. Já era. Então o que chega realmente tem alguns problemas, tem algumas dificuldades, mas esse de Nova Iguaçu é uma que a gente se dedicou demais e está vendendo super bem. E são 2 projetos de alto padrão. Então, assim, a maior dificuldade é porque a base da pirâmide do consumo lá que é muito grande, né? Então, para você vender imóvel de 1 milhão, por exemplo, lá, são pouquíssimas pessoas, né? Então, pô, você... E o alto padrão lá é diferente daqui, que é diferente de outra cidade? Tudo, né? A geografia é totalmente diferente. A renda é diferente? A renda, o tipo da renda. Então, assim, enquanto São Paulo... a gente tem muita gente assalariada, renda bonitinha, tal, em vários locais, e esse é um deles, por exemplo, é renda informal. Então, para a gente conseguir a aprovação do crédito é uma batalha, mas que você tem que batalhar, porque senão você não vai conseguir vender, né? Então, isso saber trabalhar com essa diferenciação que é a fundamental. E aí sim a gente... Oficializar a informalidade. É Brasil, né, Sérgio? Então, assim, não tem jeito, né? E aí a gente tem em todos os produtos a figura, né, que o Simão chama de capitão, né, que é o nosso gerente de produto, que é o dono do negócio, cara. Esse é o cara que faz as reuniões com as imobiliárias, que está disponível 24 horas. Está sempre disponível para... Direto. Tem todas as informações, tem book digital, tem book físico. Putz, cara, assim, tem canal direto com o Simão o tempo inteiro para estar também se aperfeiçoando, se atualizando, porque as diferenças de regiões e tal, também você coloca a pessoa numa posição que ela precisa estar preparada para essa posição. Então, assim, é assim que funciona. E aí a gente consegue o mercado todo trabalhando para a gente, cara. E começa com mais dificuldade, com mais desconfiança, faz uma venda aqui, aí a turma vê que o processo é legal, realmente eu recebi uma baita de uma comissão. Pagam rápido. Putz, eu duvidava que ia aprovar esse crédito, pô os caras conseguiram, os caras aprovaram, tal. E aí vai falando com o outro, bum, quando você vai ver, tá faltando unidade, cara. Pô, aí é a nossa realização, porque aí o projeto já era. Vamos pro próximo. E aí, falando um pouco de cases, alguns cases da Mais Metro Quadrado, o que você pode falar sobre regiões, números, o que vocês já entregaram de fato aí que vocês têm orgulho de falar? Pô, assim, Sérgio, são vários, né? Espalhados no Brasil todo, mas dá pra gente pensar em alguns aí. Então, no começo, os primeiros produtos que a gente pegou, a gente acabou pegando bastante coisa da Grande São Paulo, né? Então a gente pegou um projeto na Vila Ema, na Zona Leste de São Paulo, que é um bairro mais popular e tal, e um projeto com 160 unidades de 2 e 3 dormitórios, e que
já estava com problemas de venda tal, que desde a PDG, desde o meu tempo que eu era diretor lá. E, pô, a gente pegou essas unidades e foi um pouco menos de 12 meses, a gente vendeu tudo. O nosso cliente, putz, não acreditou, meu. Assim, e no preço... No preço que precisava. No preço que estava, assim, topo de mercado, porque, assim, o que chega de valor de avaliação para eles e que entra nos ativos deles, eles não podem vender abaixo, né? Pô, tem auditoria, tem um monte de coisa, então, assim, você tem que vender naquele preço. E o mercado, ele acabou sendo muito mal acostumado, né? E eu fui um dos responsáveis por isso, né? A gente dava muito desconto, né? E só que, putz, conforme o estoque vai diminuindo, a procura vai aumentando, você não precisa dar tanto desconto, só que você tem uma equipe toda que está muito acostumada a dar desconto, né? E então, o cliente também está acostumado a pedir. Putz, então para você reverter isso, então esse foi um case. Outro case em São Paulo também, de um outro cliente gigante, no Jabaquara, um fundo estava com a faca no pescoço e transferiu a faca deles para o nosso pescoço, que eles tinham prazo sim, que estava para acontecer e pressão, eles precisavam encerrar um fundo, e eles precisavam desesperadamente vender 68 imóveis na região do Jabaquara, em São Paulo, né, na Zona Sul, pertinho do metrô. E tinham 2 imobiliárias tradicionais esse produto e que, cara, estava vendendo uma unidade por mês. Os caras estavam desesperados. E aí a gente chegou através de algumas indicações e tal, e a gente tinha 9 meses para fazer essa venda, vender essas unidades, 9 meses, cara. Então a curva era uma curva de 1 a 2 unidades por mês e eles precisavam de passar para 7, 8, ter picos de mais de 10. E a gente chegou e falou, a gente faz. Putz, e a gente fez. E eles conseguiram zerar o fundo e entregar o fundo direitinho e tal. E o mais legal foi o que depois disso, a gente tinha unidades desse mesmo condomínio à venda por um outro fundo, também dessa mesma empresa, e que esse fundo não tinha pressa para vender. Só que tinha uma outra observação, precisava de vender 20% mais caro. Tinha que aumentar a tabela, para facilitar tinha que aumentar só a tabela. 20%. E a gente vendeu, cara. Então, assim, foi demais. Em Aracaju, a gente tem um projeto que está quase acabando também. Aqui em Guarulhos, né, estamos em Guarulhos, tal. A gente tem um outro case que é recente, que a gente pegou 400 unidades, estúdios e salas comerciais. E dessas 400 unidades, exatamente hoje, a gente tem 99 só para vender. A gente vendeu 301 unidades em pouco mais de um ano. Sala comercial, que é algo... E sala comercial, assim... Quem tem sala comercial à venda, chama o Rodrigues, procura o Simão. Assim, tudo se dá um jeito, pessoal. Não, a gente brinca, tal, mas tudo se vende, né? E se vende, e uma coisa que eu gosto de falar, né, Sérgio? Porque a gente faz tudo para fazer uma venda, né? O Simão gosta de falar muito isso. Mas a gente não faz uma venda de qualquer jeito. E um dos nossos diferenciais, que eu acho que é o que tem que ser diferencial para todos os corretores de imobiliárias, né? É que a gente tem que lutar para vender no preço de mercado. Tá? Quem fica só baixando o preço, na boa, assim, não é corretor, não é um especialista imobiliário, né? Assim, o mercado precisa dessas pessoas que não são especialistas, né? São os leiloeiros, por exemplo, né? Não tenho nada contra os leiloeiros, eles têm uma função fundamental. Mas o leiloeiro, ele não é um especialista imobiliário, ele vende tudo, né? Eu não, cara, eu só vendo imóvel, eu só vendo imóvel, eu sou um especialista imobiliário.
Então, o que chega para mim, chega assim, pô, eu não vendo, já foi a não sei quantos leilões, não vende nada, pô, eu tive que baixar meu preço, pô, 30%, 40%, e mesmo assim não vendeu. E aí a hora que chega pra gente fazer a avaliação, a gente fala, não precisa baixar isso tudo. Vamos ver a concorrência, vamos fazer um planejamento, vamos fazer uma campanha. E tá lá, a gente vende no preço de mercado. Joga pra cima o negócio, você entendeu? Então, assim, isso é no Brasil todo, tá? Dá para fazer, viu, Sérgio? Dá para fazer e a gente faz com bastante esmero, meu. E você é um cara que fala 3 idiomas, tem boa formação, continua estudando. Qual que é essa vontade que você tem de sempre correr atrás de conteúdo, de informação, de capacitação? E o que o corretor hoje de imóveis tem que fazer logo depois que sai do TTI, que tira o seu crédito definitivo, para ir em busca desse sonho aí de vender mais, de prosperar na profissão? Bom, Sérgio, assim, passou por mim, eu não sei fazer conta, assim, de quantos milhares de corretores passaram por mim na minha carreira. E eu formei muita gente, puta, explodiu, e muita gente que passou por mim em alguma etapa é hoje diretor de sucesso, está espalhado no Brasil todo. E todas essas pessoas têm algumas características em comum. Quais são? Cara, assim, essas pessoas são pessoas todas inconformadas. Então é muito legal. Então ela fez uma, duas, 3, 4 vendas. Ela vai receber parabéns, é óbvio que ela fica contente e tal, mas ela fica contente tipo 1, 2 segundos e logo na sequência ela chega e fala, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito melhor. E no dia seguinte está cedo no plantão, não vai viajar e tira uma semana de férias. De jeito nenhum, cara. Assim, estamos falando dos caras que são campeões e que cresceram e que viraram diretores. Assim, eu acho que essa tem que ser a nossa referência. Não, de jeito nenhum. Então, assim, fazer 1, 2 vendas, eu não bati a minha meta do ano, tal. Então, assim, a pessoa tem que ser inconformada e o inconformismo leva, inclusive, você a estudar e estudar sem parar. E querer ter conteúdo, e se interessar por outras áreas. Então não é porque eu só trabalho com lançamento que eu não vou me especializar em crédito imobiliário. Não! Pois conheça, porque vai chegar para você vai ter alguém que vai te perguntar e vai ficar muito chato. Você, corretor de imóveis, não sabe falar de um financiamento. Conheça também sobre o mercado de locação, conheça também sobre logística, como funciona esse mercado, se interesse por outras áreas, porque é importante. Leia mais. Pô, cara, precisa disso. A informação está aí. Tá aí. E o nosso mercado ele é muito louco, ele é muito cíclico. Então, por exemplo, vários corretores campeões tal. Na última crise não tinha ninguém comprando, foram trabalhar com locação, ganharam uma baita grana, tal, enquanto a turma que, vou continuar indo no meu plantão, eu vou continuar no pirata, pô, cara, passou fome, passou dificuldade, então assim, tem que ser, não pode se conformar com nada. Então, acho que se citar uma característica é essa, porque aí você engloba todas as outras, é acordar cedo, é sair, é chegar tarde, é estudar, é melhorar, é ter mais qualidade, é ver no processo todo, deixa eu ver o filme para trás, toda a venda que eu fiz com esse cliente, aonde que eu errei? Eu errei aqui, eu errei aqui, peraí, eu vou melhorar, eu vou estudar para não ter mais isso, né? E querer crescer, né? Porque assim... Tem ambição. Tem que ter ambição. Eu sempre quis ser gerente. Mas você entende que todo corretor tem que ser gerente, diretor, ter essa ambição? Ou às vezes ele pode ser, para o resto da carreira, um excelente corretor? Não, ele tem que ter essa ambição de ser um excelente corretor. Ele tem que ter ambição de montar a imobiliária dele. Ele não precisa de ir para a carreira, né? Porque nem todo corretor é um bom gerente.
Não. Aliás, não tem nada a ver uma função com a outra. Eu sofri com isso, como todo mundo que virou gerente sofreu. Eu era campeão de vendas absoluto na Cyrela, aí virei gerente, aí eu achava que todo mundo debaixo de mim tinha que ser um Rodrigues. Cuida dessa equipe, Tó. Putz, cara, eu só quase teve rebelião, greve. Cara, aí falei, cada um é de um jeito, né? Deixa eu potencializar esse jeito de cada um aqui e tal. Quase, né? E aí quando você vira diretor também, é totalmente diferente e tal. Mas eu acredito muito nisso, né? Você vê corretores maravilhosos, inclusive, que estão na mídia, que são youtubers e tal, e que os caras são corretores, de sucesso, que é legal ver o jeito que fala, como se comunica. Tem os clientes maravilhosos, os clientes fazem propaganda gratuita da pessoa porque estão contentes com o serviço. Isso é uma ambição. Pô, peraí, eu quero chegar nesse nível aí, você entendeu? É isso, assim. Sempre pode crescer, né, Sempre pode melhorar. E aí, você quer melhorar? Então tem que correr atrás, né? Boa. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, aqui com o Rodrigues, da Mais Metro Quadrado. Agora, para a gente finalizar, Rodrigues, queria que você falasse, talvez, de alguma decepção que você teve no mercado imobiliário, ou algo que você gostaria que mudasse. Caramba, hein? Sei lá, assim, eu acho que na vida é normal a gente ter decepções, né? Eu acho que eu não voltaria atrás de nada que eu fiz na minha carreira. Zero. Eu acho só que eu poderia ter feito algumas coisas diferentes, um pouquinho melhores e tal. Então a questão do networking eu deixei claro, eu acho que isso é importante e pouquíssimas pessoas fazem esse exercício, mas pouquíssimas mesmo. De cultivar, né? E é um exercício que, assim, coloca na tua agenda, tá? Se obrigue a fazer isso. Eu preciso conhecer 2 pessoas relevantes do meu mercado toda semana. E acabou, cara. Põe uma meta para isso, Isso eu teria feito melhor, eu teria uma rede de amigos muito maior hoje. E realmente a minha rede é bem interessante. Outra coisa que eu acho que a gente precisa nessa questão de ser inconformado é isso. Então, assim, se você está esbarrando num lugar que você quer melhorar, que você quer mudar e você não consegue, para de sofrer. Muda logo. Não espera alguém chegar e tomar uma atitude. Toma iniciativa. Eu acho que, assim, uma das grandes vantagens do corretor de imóveis, cara, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se Deus quiser, vou viver mais várias décadas, mas eu me vejo de verdade, assim, eu sendo corretor de imóveis, indo para plantão, mano, com os 80 anos, 90 anos, eu vou continuar, eu não vou parar nunca. Só que eu tenho que trabalhar com pessoas e em ambientes legais, bacanas, né? Interessantes. Estar com pessoas que vão me agregar, que vão me trazer mais cultura, mais informação. Então, assim, se você está num lugar que tudo que você fala, a turma te joga para baixo, puta, só tem gente esquisita, muita malandragem e tal, me diga com quem andas, que direi quem tu és. Vai embora, vai procurar outro lugar. Assim, existem empresas maravilhosas, diversas, inclusive novas empresas que surgiram e que são potências, que valem mais do que grandes construtoras, tal. Sejam inconformados e mudem isso. Eu acho que em alguns casos da minha carreira eu até demorei um pouquinho para tomar essa atitude, mas fui eu sempre, em todas as empresas que eu passei, fui eu sempre que tomei a atitude de sair. Chegou a hora, eu vou sair. E sem nada, tipo assim, eu não tenho nada pronto lá na frente, não importa. Mas você é louco? Não, eu acredito em mim, e eu acredito no meu projeto. Vou seguir com isso, vou seguir no meu projeto. É isso. Muito bom, Rodrigues. Bom, é isso. Muito obrigado aí, parabéns pela sua trajetória.
Muito sucesso para Mais Metro Quadrado, nosso Obrigado, parceiro aqui no Vem Pra Mesa. Obrigado pela Tamo confiança. junto, Sergião. Hoje, estamos gravando dia 15 de abril, faz 2 anos de Vem Pra Mesa, então em 2019, o primeiro episódio com o Rubens Menin. Demais. Então, muito sucesso aí para o nosso Vem Pra Mesa. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.